e que a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus nos ilumine, abra nossa mente, nossa inteligência, para a gente sair daqui hoje animados, restaurados, com a graça de Deus e dispostos a colocarmos em prática os ensinamentos que hoje a palavra nos oferece. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós estamos aqui no Evangelho de São Mateus, e a gente sabe que Mateus, ele escreveu o Evangelho, distribuiu o Evangelho, dividiu o Evangelho em 5 grandes discursos ou sermões, e nós estamos no primeiro dele, que é chamado o Sermão da Montanha. Jesus que sobe, né? E Mateus, ele tem muito disso, né? O evangelista, ele quer resgatar todo o Antigo Testamento. Mateus tem um propósito: tudo aquilo que aconteceu lá atrás, que foi dito lá atrás, está se cumprindo em Jesus. Então, se lá atrás, para os judeus, né, a figura de Moisés era principal, agora a profecia, todos os escritos de Moisés se cumprem em Jesus. Jesus é um novo Moisés, né? Assim como Moisés subiu a montanha e traz a palavra de Deus, os mandamentos, Jesus é o novo Moisés que sobe a montanha. Ele é a palavra que nós temos que escutar. Então, para a gente entender, o evangelista São Mateus, onde que nos localiza, né? E o que está acontecendo aqui? Olha o que está acontecendo. A primeira leitura que nós ouvimos da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, fala, né, São Paulo fala de um véu, assim como Moisés, quando falava com Deus, colocava um véu, né, para não ver a glória de Deus, porque era, né, terrível a glória, no sentido assim de que os nossos olhos não se acostumam, é como você olhar para um sol, né, você fica cego. Então tinha que colocar, né, uma proteção. Assim como Moisés lá atrás colocava esse véu, nós precisamos, vai dizer São Paulo, nós precisamos agora tirar esse véu, porque com Jesus, esse véu lá atrás, né, agora ele é tirado, removido. Por quê? Para quê? Para que nós possamos resplandecer a glória de Deus. A glória de Deus. O que acontece? O que está dizendo São Paulo aqui? A ocasião que a gente tem que prestar atenção, e é isso que o Evangelho está trabalhando hoje, as leituras estão trabalhando em nós, ou seja, o que as leituras querem transformar em nossa vida, o que as leituras nos dizem hoje, nesta quinta-feira eucarística, o que Deus está querendo nos dizer, o que Deus quer trabalhar em nosso coração, que é justamente tirar os véus, né? Muitas vezes o pecado, né? O pecado coloca véu em nós, máscaras em nós, a hipocrisia, que faz com que a gente se afaste da presença de Deus e pare de resplandecer. O pecado tira o brilho, minha gente. O pecado tira o brilho de Deus, o brilho da glória de Deus em nós. O pecado faz isso. Ele tira esse brilho, nos coloca como cegos. A gente vê como a opacidade. E quando nós somos convidados a brilhar, outro dia a gente ouviu aqui a leitura, né? Que a vossa, né? Que o Espírito Santo, enfim, age em vós de modo que as vossas boas obras, que brilham, quando Jesus falou do sal da terra e luz do mundo, vós sois a luz do mundo, que a vossa luz brilhe, que a vossa luz, não se trata da nossa luz própria, da nossa luz, o querer se mostrar a grandeza que o mundo oferece, não se trata, que a vossa luz brilhe, para que as pessoas possam ver a obra de Deus em vós, a glória de Deus em vós. E é isso o grande convite que essa primeira leitura nos traz, é justamente tirar esses véus, essas máscaras, essas hipocrisias que a gente vai construindo no dia a dia, que vai impedindo que o nosso rosto resplandeça a glória de Deus. O nosso rosto tem que resplandecer a glória de Deus, por aquilo que a gente é, pela espiritualidade que a gente tem, pelas obras bonitas que a gente faz, pelas boas intenções que a gente tem no coração. Essa é a glória de Deus que tem que se manifestar, resplandecer em cada um de nós. Então, esse convite que essa primeira leitura faz, São Paulo aos Coríntios e a todos nós. O grande segredo está aqui, o Evangelho. O Evangelho, Jesus cita assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, é um dos mandamentos, não matarás, né? Mas, ou seja, o que está por trás de tudo isso, minha gente, assim, é muito mais. A gente sabe que, né, a gente vive, infelizmente, numa cultura de morte, né? Uma cultura homicida, né? Mas é muito mais. Jesus está dizendo assim, muito mais. Jesus não está falando diretamente àqueles que tiram a vida.
Deus é pró-vida, Deus é pró-vida, a gente sabe disso. Se Ele nos criou, a vida é dEle. Não temos o direito de tirar a vida de absolutamente ninguém. E Jesus está indo muito além disso. Jesus está indo além do que é do fator homicídio. Jesus está indo além. Jesus está mostrando para cada um de nós o que rouba a vida, o que pode matar a vida. E Jesus fala assim em situações nossas no dia a dia. Ou seja, chamar o outro de patife, de tolo. O que é isso? Se não guardar, não matarás. Eu, porém, vos digo. Não, porém, vos digo, ou seja, chamar um patife de tolo, ou seja, o que mata? O que mata o outro? E aqui Jesus está querendo trabalhar em cada um de nós. O que mata o outro? A língua mata ou não mata? A língua mata ou não mata? Então a língua mata. O ódio mata ou não mata? A raiva mata ou não mata? O rancor mata ou não mata? É isso que Jesus está querendo trabalhar em nós. Então cuidado com essas formas do dia a dia que vai matando o outro, que vai matando, você vai também se auto-aniquilando, cada vez que você se alimenta disso, que você sempre bebe dessa fonte da raiva, do rancor, do ressentimento, da vingança, da inveja. Isso mata. São formas hoje, que então a gente está se matando e matando o outro. Então Jesus vai muito mais além do que falar do homicídio em si, que é tirar a vida propriamente dita. Não, tem outras coisas que antes de chegar no homicídio vai matando no dia a dia. Essas formas aqui. Então a gente tem que perceber, cuidado, porque às vezes assim, assim como São Paulo na primeira leitura falou assim, tire esses véus, dessas máscaras, dessa hipocrisia, desses pecados, e a gente precisa tirar esses véus também, para perceber que, poxa, no meu dia a dia, será que eu não estou matando as pessoas, falando mal delas, nos alegrando com a desgraça dela, promovendo esse tipo de coisa? Então esse tipo de atitudes interior, por isso que o Evangelho de hoje fala dessa cura interior. Cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você diz, cuidado com aquilo que você exagera, cuidado com aquilo que você semeia no teu dia a dia, porque isso pode ser sementes de morte, morte de si mesmo, mas também criar climas de morte, ambiente de morte no teu dia a dia. É isso que Jesus está querendo trabalhar hoje em cada um de nós. Cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu digo, com aquilo que eu expresso, com a minha atitude, porque pode ser, eu posso ter assim, até uma religiosidade aparentemente justa e bonita, eu posso ter até uma espiritualidade, puxa vida, que pode convencer o outro daquilo que eu vejo no outro, mas por dentro, como vai dizer Jesus, pode ser sepulcro caiado, pode ser corrupção, pode ser corrosão interior, e é isso que Jesus está querendo dizer assim. Então, ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. Isso não fala não concordo com o homicídio, mas não fala disso, fala assim, as outras experiências de morte no dia a dia, que a gente precisa ficar atento. Amém, minha gente? Diga para aquela pessoa do seu lado, você nasceu para resplandecer a glória de Cristo na sua vida. Então que a glória de Cristo brilhe em você, Amém?